pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos refletir sobre o chamado trabalho escravo contemporâneo. É preciso se observar esse conceito de trabalho escravo contemporâneo. O que seria o trabalho escravo contemporâneo dos dias atuais? Nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que refletir, na verdade, as etapas que vão caracterizar esse trabalho escravo contemporâneo. No primeiro momento, nós iremos pensar algumas considerações gerais para que se possa ter um entendimento do chamado trabalho escravo contemporâneo. Por exemplo, é preciso notar que alguns dados sugeridos, levantados aqui pela famosa OIT, que é uma organização internacional, é a famosa Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização vinculada à ONU, que foi criada ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho apontam que existe, no mínimo, 20,9 milhões, hoje, com certeza já é um pouco mais, 20,9 milhões de pessoas escravizadas, sujeitas ao trabalho escravo contemporâneo. Enquanto, por exemplo, nós temos um levantamento promovido por uma ONG norte-americana, que ela estima simplesmente 27 milhões de pessoas que estão sujeitas a esse trabalho escravo contemporâneo, que nós vamos chamar, ele acaba se caracterizando como o trabalho análogo à escravidão. Falar do trabalho escravo contemporâneo é falar do trabalho análogo à escravidão. Então, quando se discute o trabalho análogo à escravidão, que infelizmente o estado do Maranhão é um dos estados, segundo dados oficiais, é um dos estados onde nós temos um grande número, infelizmente, de trabalhadores sujeitos ao trabalho escravo contemporâneo, sujeitos ao trabalho análogo à escravidão. Inclusive, no Brasil, é preciso observar que nós temos aqui um artigo do Código Penal Brasileiro, que é o artigo 149. Esse artigo ele vai definir as condições que o indivíduo está sujeito ao trabalho análogo à escravidão. É importante que a gente observe esse artigo. Ou seja, segundo o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 149, o indivíduo que vai estar sujeito à chamada escravidão contemporânea ou ao que nós estamos chamando de trabalho análogo à escravidão, é aquele indivíduo que simplesmente está sujeito a um trabalho forçado. Ele está sujeito a um trabalho forçado. As condições degradantes. As suas condições de trabalho, elas são degradantes. Inclusive, o próprio Código Penal Brasileiro, a 149, ele prevê punições para quem for condenado por essa prática de escravização. Que foi condenado por essa prática de trabalho escravo, análogo, trabalho degradante, trabalho forçado, o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 149, ele coloca o indivíduo sujeito a ser punido por isso. E até mesmo pelo aliciamento de pessoas. Aliciar pessoas para o trabalho análogo à escravidão, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, ele vai acabar prevendo punições de condenação. Então é preciso observar que é crime. Você sujeitar o indivíduo, ou você seduzir o indivíduo para um trabalho análogo à escravidão, é crime. Isso está previsto no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 149.
Por isso que nós trouxemos, inclusive, esse artigo. Tá? É preciso observar também que existe um ciclo, né? Existe um ciclo do trabalho escravo. Quando você fala desse ciclo, desse trabalho escravo, né, principalmente contemporâneo, desse trabalho escravo análogo à escravidão, na verdade, esse ciclo ele mostra o quê? A miséria em que muitas pessoas se encontram. O aliciamento dessas pessoas, né, prometendo que vai mudar a vida delas. Então isso tudo faz parte de um ciclo. Outra coisa, o trabalho que elimina as condições de desligamento entre o trabalhador e o patrão. Isso faz parte também desse ciclo. Observe que esse ciclo ele só vai ser encerrado se nós denunciarmos. É fundamental que a sociedade denuncie trabalho análogo à escravidão. É fundamental que os órgãos competentes fiscalizem. Os órgãos competentes têm que fiscalizar para se combater, principalmente no estado como o estado do Maranhão. Denunciar é importante, combater, fiscalizar é importante. É extremamente importante a atuação dos órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e até na sociedade como um todo. É fundamental se denunciar, é fundamental que esses órgãos possam fiscalizar, bem como a atuação de ONGs. A atuação de ONGs também é importante contra esse tipo de trabalho, porque, afinal de contas, se combater o trabalho escravo contemporâneo, se combater o trabalho análogo à escravidão, é se garantir direitos humanos para esse indivíduo. Está se falando da garantia de direitos humanos. Observe que também há uma importante atuação de organismos internacionais, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, para o quê? Erradicar essas práticas. Nós temos esses organismos internacionais, esses organismos, na verdade, eles acabam, de certa forma, realizando um trabalho, como também, não se pode negar que o Ministério Público ele não realiza esse trabalho, que a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou a própria sociedade denunciando, não realiza esse trabalho. Mas é preciso se intensificar ainda mais esse trabalho, principalmente em estados como o estado do Maranhão, onde nós temos milhares de casos, de pessoas que estão sendo aliciadas a todo momento. Ok? Agora, é lógico que quando você discute esse trabalho escravo contemporâneo, ou seja, esse trabalho análogo à escravidão, esses ciclos de trabalho, eles perpassam principalmente por algumas situações importantes. Por exemplo, uma delas é a vulnerabilidade socioeconômica dessas pessoas que estão submetidas a esse tipo de trabalho. Quando se fala dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade socioeconômica, na verdade, as vítimas desse trabalho forçado, desse trabalho escravo contemporâneo, ou desse trabalho análogo à escravidão, são pessoas de baixa renda. São pessoas de baixa renda ou desempregadas. Geralmente, essas pessoas têm pouca instrução. Geralmente são pessoas de pouca instrução. Não conseguiram ter oportunidade para poder ter uma formação educacional, certo? Que procuram, evidentemente, essas pessoas, infelizmente, a saída para as condições precárias que vivem. E nessa busca de saída para a precarização que vive, acabam, na verdade, sendo simplesmente aliciadas para esse tipo de trabalho forçado, para o trabalho análogo à escravidão. Então, a vulnerabilidade acaba sendo um dos pontos desse ciclo de trabalho. Um outro ponto importante é o aliciamento, que nós já falamos.
e a migração. Tá? O aliciamento e a migração é um ponto importante nesse ciclo de trabalho. Observe que, na verdade, pessoas conhecidas como os gatos, os chamados gatos, né, entre aspas, eles são responsáveis por aliciar. Os gatos é que são os aliciadores. Eles vão aliciar justamente a esses trabalhadores que vivem situações vulneráveis, que vão viver situações análogas ao trabalho escravo. Afinal de contas, esses aliciadores, esses gatos, eles chegam a prometer uma boa remuneração. Eles chegam a prometer uma boa remuneração e boas condições de trabalho, que vão tirar esses trabalhadores das condições precárias que vivem. Então eles acabam sendo enganados. Eles acabam, de certa forma, sendo manipulados, né, por esses gatos que fazem a ponte entre, evidentemente, esses trabalhadores, análogos à escravidão, e aqueles empresários, os patrões, que acabam simplesmente submetendo eles a esse trabalho da escravidão contemporânea. Um outro ponto importante desse ciclo, dessa escravidão contemporânea, desse trabalho escravo, né, ou trabalho análogo à escravidão, é o trabalho escravo. Observe que essas pessoas, ao chegarem ao seu destino, esses trabalhadores, essas vítimas, elas se deparam com as reais condições que vão ser submetidas. Condições, por sinais, degradantes de trabalho, tá? De alimentação, certo? De alojamento. Essas pessoas vão adquirir dívidas. Então, existe uma precária condição. Quando elas chegam e se deparam com a realidade significa o quê? Endividamento. Condições de higiene degradantes no ambiente de trabalho, no ambiente que moram, passam fome, acabam, na verdade, sendo submetidos à prisão por dívidas, porque vão adquirir várias dívidas. Então, esse é um outro ciclo importante. E aí, um outro ciclo também que a gente observa é a questão da fuga. A fuga também, ela acaba sendo, né, uma importante etapa nesses ciclos do trabalho escravo contemporâneo. Observe que, em geral, nós temos casos de trabalhadores que, na verdade, eles conseguiram fugir. No momento que eles conhecem aquela realidade, alguns deles vão buscar fugas. E alguns conseguem fugir dos locais de trabalho. Acabam conseguindo fugir dos locais onde eles estão submetidos a esses trabalhos degradantes. Fogem, evidentemente, dos seus patrões, que são patrões criminosos, porque, segundo o Código Penal brasileiro, eles estão praticando crime, então são patrões criminosos. O Código Penal criminaliza, tá? Então, por isso que nós estamos caracterizando como patrões criminosos. E alguns desses trabalhadores, eles conseguem fugir desses patrões criminosos, que escravizam, que submetem eles a esses trabalhos degradantes, a essa escravidão contemporânea, ou que nós chamamos aqui do trabalho análogo à escravidão. Inclusive, esses trabalhadores que conseguiram fugir desse trabalho forçado, esses trabalhadores, eles, de certa forma, nessa fuga, eles chegam a colocar a vida deles em risco. No momento em que eles acabam se articulando para fugir, eles colocam as suas vidas em risco. Pois esses patrões criminosos, muitos deles, que estão ligados a esse trabalho de escravo, a esse trabalho análogo à escravidão e ao tráfico, evidentemente, de pessoas, eles têm vários capatazes.
vários capatazes que vão atrás desses trabalhadores. Algumas vezes esses trabalhadores, eles são o quê? Eles são aprisionados à força. Olha só, é como se nós estivéssemos ali em uma escravidão do século XVI e XVII, onde os escravos africanos fugiam, né, inclusive para formar quilombos, e nessa fuga você tinha o capitão do mato, que ia atrás. Então, esses criminosos, eles têm os seus capitões do mato. Ele tem os seus capatazes armados que vão, evidentemente, atrás desses trabalhadores que se arriscam a fugir e que acabam sendo vítimas desse tipo de controle. Na verdade, quando você discute essa fuga, você está discutindo um dos ciclos do trabalho, um dos ciclos que fazem parte desse trabalho escravo contemporâneo. Um outro ciclo também importante, que é de fundamental importância, até mesmo para que se possa combater esse tipo de trabalho, é a questão da fiscalização e a libertação. É um ciclo também que acontece. O que se fala da necessidade de se intensificar ainda mais esse ciclo. Esse é um ciclo que ele merece ser mais intensificado. A questão da fiscalização e da libertação. Para que esses indivíduos eles possam sair dessas condições degradantes. Nós estamos falando de um trabalho forçado. Nós estamos falando de pessoas que vão submeter a um trabalho análogo à escravidão. Por isso que é muito importante se reforçar esse ciclo. O ciclo do quê? Da fiscalização. O ciclo da libertação. E quando você fala do ciclo da fiscalização, da libertação, olha só, ao receber uma denúncia, que é muito importante que a sociedade civil possa fazer a denúncia, a sociedade civil ela tem que denunciar, porque denunciando é uma forma de você estar garantindo os direitos humanos desses trabalhadores, fiscalizando, libertando os órgãos competentes, você está garantindo os direitos humanos desses trabalhadores. Então, a partir de denúncias por parte de setores da sociedade civil, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de uma forma geral, as diversas instituições policiais, federal, estadual, civil, ou qualquer outra autoridade estatal, a partir dessas denúncias, elas têm o dever, elas têm a obrigação de acatar a denúncia e investigar. Investigar aquilo que foi o quê? Denunciado. Investigar com uma forma de quê? De libertar essas pessoas. Com uma forma de julgar esses criminosos. Porque esses patrões são patrões criminosos, segundo o Código Penal brasileiro. Eles são patrões criminosos. Então, é muito importante que se intensifique a verificação dessas denúncias. É muito importante que os órgãos competentes intensifiquem ainda mais as investigações. É evidente que esses órgãos eles estão lá investigando, eles estão lá apurando, acatando, muitas das vezes a denúncia. Mas é preciso se intensificar ainda muito mais, inclusive as próprias denúncias da sociedade civil, para que nós possamos garantir os direitos humanos desses trabalhadores que são forçados, que estão vivendo em situações degradantes. Falar do trabalho escravo contemporâneo, falar do trabalho análogo à escravidão, é falar de trabalhadores que são desumanizados. E é fundamental se combater essa desumanização. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.